Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais ainda sobre a classificação do São Paulo pela Copa do Brasil, com análise, opinião, além de bastidores e essa primeira semana de Dorival Júnior e venda de Brenner também. Então vambora pro vídeo. Hoje o elenco São Paulino se reapresentou aqui no CT da Barra Funda após a vitória contra o Ituano e classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. As atividades foram divididas em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais tempo na partida de ontem ficaram na parte interna do CT realizando exercícios regenerativos. O restante do grupo foi ao campo e realizou uma série de atividades com bola. Esses exercícios contaram com a participação de atletas das categorias de base. No aquecimento, a comissão técnica comandou trabalhos de trocas de passes, criações de oportunidades e enfrentamentos de ataque contra a defesa. No final, ainda houve um coletivo de 11 contra 11 em campo reduzido. Tanto para sair o gol do São Paulo? Porque o São Paulo não tinha muitos bons finalizadores no jogo, né? São Paulo é uma história curiosa, né? Em relação ao primeiro jogo, 0-0 no Morumbi, comandado pelo Rogério, aliás, foram 3 resultados de 0-0 contra o Ituano no Morumbi, comandados pelo Rogério, em épocas diferentes. Em relação àquele jogo, simplesmente, na partida de ida, o São Paulo jogou com 2 centroavantes de área, finalizadores, Caleri e Erisson, e na volta não tinha nenhum deles. Então passa por aí. O São Paulo jogou pela primeira vez sem uma referência na frente. Até por isso eu acho que o Dorival mudou um pouco em relação ao time que jogou com o América. Acho que além da substituição do Caleri, que era inesperada, talvez ele já contasse com isso desde. O Caleri jogou com 39 de febre, provavelmente com dengue no sábado, sem saber. A entrada do Alisson é uma diferença, né? Porque ele deixa de ter um meia. Então a gente falava losango. Ontem era um triângulo, né? Era um tripé, como eles gostam de falar. E aí 3 jogadores na frente. O Alisson mais aberto. O Alisson já tinha feito um bom segundo tempo contra o América junto com o Caio. E acho que o Dorival ficou aquilo na cabeça. Mas na verdade era uma formação um pouco diferente, sem saber se quem seria o atacante mais agudo, se o Luciano ou o Marcos Paulo. O Luciano, aliás, fez uma partida bem abaixo de todos os outros. Nossa Senhora, foi horrível. Porque a Maria falou que quem entrou fora o Wellington Rato entrou mal, mas quem jogou bem fora o Luciano, né? Quem começou jogando. E aí eu acho que o Dorival, aos poucos, foram 2 partidas e 2 treinos. E entre uma partida e outra, baixas. No total eram ontem 11 baixas de novo, além do Raí Ramos sem poder jogar inscrito. Mas eu acho que tem uma questão, Maurício e Marília, que é uma nítida maior segurança e uma nítida maior confiança, que eu acho que é implementada por um comando mais, digamos, agregador, né? A gente fica falando, essa é a palavra mais surrada no futebol, mas ela determina, ainda mais quando você não tem jogadores muito acima da média, como é o caso do São Paulo, confiança. Confiança. Pro Wellington Rato chutar uma bola dali, pro Neves arriscar um passe, pro Nestor arriscar um passe, e por assim por diante. Pro Marcos Paulo voltar a tentar fazer jogada individual, pro Caio Paulista passar pelo lateral, pro Rafinha voltar a jogar bem, um monte de coisa. Acho que pela entrevista, o Dorival ainda não vai conseguir ter o time base que ele gostaria por conta dessas ausências, por conta de alguns bons sinais inesperados. Ele não contava com o Gabriel Neves como titular, talvez ele vá colocar agora.
não contava com o Caio Paulista, talvez ele vá colocar agora e assim por diante. Talvez o Luciano, com uma concorrência maior, tenha que se virar, porque essa é uma posição que vai ficar em aberto, né? O Marcos Paulo está crescendo. Então, ontem... Beraldo, né? Lá atrás, acho que Arboleda e Beraldo tá ok, são bons jogadores, se completam, né? Não sai mais, o outro tira tudo. Mas acho que é um time que tem já um astral diferente, né? É uma postura diferente. E daí tem sinais, né? Aquela foto depois do jogo, lá todo mundo, 250 jogos do Luan, todo mundo abraçado. O São Paulo voltou a sorrir meninamente. E só dá para sorrir meninamente se você vence jogos, né? O São Paulo venceu 2 jogos, se classificou, fez a obrigação dele da semana, que era vencer o seu primeiro jogo do Brasileiro e passar pelo Ituano nessa fase. Agora as coisas serão mais difíceis, inclusive em termos logísticos, né? São Paulo vai ter que ir na Sul-Americana, vai jogar contra o Tolima e Bagué, aí depois tem o Internacional no Morumbi pelo Brasileiro, que já é um outro tipo de confronto, um confronto que o São Paulo não ganha há muito tempo, com um time que está mais em cima da tabela. Mas eu acho que o início do trabalho do Dorival, com 2 treinos e 2 jogos, é um bom início de trabalho. O São Paulino, ele está dorivalizado. Já? Em 2 jogos? E já tem o termo dorivalismo. Vocês falam tanto do dinizismo, não sei o quê, já tem o dorivalismo. Posso passar uma, que não fui eu que inventei, já falaram, mas tem tudo a ver com você. O quê? Dorivangal? Nossa, você tá alimentando também. O Vangal tem um apelido de general, né? O Vangal é um cara meio explosivo, o Dori é mais ele é mais diplomático e tal. Bom, é o seguinte, ontem o São Paulo deu 17 finalizações ao gol e o Ituano deu só uma. Isso. Então, embora o placar tenha sido apertado, tenha sido um gol de fora da área do Wellington Rato, mas o São Paulo teve o controle do jogo. O São Paulo fez uma boa partida. Isso é verdade. Dorival mexeu no time bastante, meio time ele mudou em relação ele perdeu o Caleri, que tá com dengue, né? Cara, o São Paulo, o Rafinha jogou, já se machucou. Cara. Isso é urucubaca, cara. Isso é urucubaca. O cara perde o Caleri com dengue, quer dizer, um lesiona e tal, não sei o que, quando não lesiona o cara pega dengue. Tem algum outro jogador de time importante com dengue? Esse ano eu nunca vi o cara, tá fora por dengue, cara. Eu não lembro. Com o São Paulo acontece tudo, o cara pode pegar qualquer coisa lá, né? Incrível. Mas tá bom. O Ray Ramos, lateral direito, não vai jogar. Veio o Rafinha, que saiu lesionado. Entrou o Orejuela no fim, meu Deus, cara. Como diria o Pascoal, Orejuela. Cara, eu não sei, cara. Ele tem dificuldade de dominar a bola, de se posicionar, de ficar em pé. Acho que a bola é um problema pro Orejuela? Eu acho que o corpo dele, tá? Alguma coisa tá errada. Ele tem dificuldade de ficar equilibrado e tal. Tá difícil e tal. Ele entrou ali no final. Gol do Orejuela em breve. Em breve sai gol do Orejuela, pode ter certeza, cara. Vai acontecer. O que acontece? Vai sair gol no rachão, vou mandar pra gente. O Wellington Rato, ele entrou minuto 16, fez o gol no minuto 17. 1 minuto e pouco para ele fazer um gol. E o Wellington Rato, ele fez um gol de Wellington Robin. Né? Você sabe que só tem 2... Agora o Wellington Rato virou o Wellington Robin. Sabe que tá só, até ontem... Que porcaria! Calma. Agora ele virou o Wellington Eu vou falar. Robin. Primeiro assim, há só 2 certezas na vida, né? A morte e que o Robin vai cortar para a esquerda. Você sabe, né? Perfeito. O Wellington Rato, ele foi bem posicionado. Ele não foi titular, ele foi escalado e jogando aberto como mais ou menos um ponta direita, ele foi bem, fez bons jogos no Atlético Goianiense, no Dragão. O Rogério Ceni muitas vezes puxava ele pro meio, botava mais centralizado. Então não é à toa que ele faz um gol de Robin, né? Que vai costurando pra esquerda. Belo gol do e um mérito que tem ele é bom na bola parada, ele bate bem na bola. Sim. Então se você coloca ele pra fazer o que ele rende melhor, como qualquer atleta, né? Você coloca... O Luciano, por exemplo, ontem não rendeu bem. Aliás, sou finalizador, preciso jogar na frente. Ontem ele mas jogou lá na frente, posição dele. Jogou na posição dele, mas o Dorival tá colocando cada um no seu quadrado. Tava tentando achar... Ele fez isso no Flamengo. Quando ele chegou no Flamengo, que falou que a casa estava esculhambada, ele colocou cada um no seu quadrado, certo? Ele fez ali um feijão com arroz bem gostoso, bem temperadinho e tal. Só que a coisa foi melhorando. Com um elenco muito uma melhor. Culinária ali, assim, mais elaborada, né? Com ingredientes mais refinados. Só que no São Paulo ele chega com a mesma coisa. Ele tá colocando cada um no seu quadrado. Não, e ele tá testando e vendo as limitações. Então, por exemplo, o Luan. Voltou o Dorival. Estreia dele, ele põe o Luan de titular. Tinha toda aquela treta, questão de contrato, colocou o Rogério Ceni escanteando, blá, blá, botou o cara. Ele não foi bem contra o América. Sim. Ele sacou o Luan do time e botou o Gabriel Neves. Na coletiva, o Dorival falou que sacou o Luan porque o Luan terminou o jogo contra o América meio extenuado, fisicamente e tal, ele deu uma poupada. A questão física do Luan também sempre é um problema, né? A questão física dele, ele teve um momento aí há poucos meses que ele voltou, tava fininho, agora já não tá tão fininho e tal. Fato que entrou o Gabriel Neves, ele bigodou e jogou muito bem ontem. Isso também foi o Dorival elogiou ele, que ele é um volante que joga pra frente, não dá só passe lateral, passe pra trás. Falou, pô, ele é um cara interessante, volante interessante ali. Participou de boa parte, o São Paulo ficou com a bola quase que o tempo inteiro, ele participou à frente ali, algumas tramas ofensivas e tal. Então, ele tá tateando. Ele deu uma chance... Deixa eu falar uma coisa, você citou, você tá citando jogadores, realmente, o
O Neves foi bem ontem, é o que eu quero citar. O Nestor e o Maia foram muito bem. O Nestor... Aliás, como opções de chute de fora da área. Os dois levaram perigo com chutes de longa distância, que já era uma característica deles quando estavam, São Paulo do Ceni, quando eles atuavam. Eles tentavam menos. Eu acho que o Dorival está dando até liberdade para eles arriscarem mesmo fora da área. E ontem era um jogo que era necessário arriscar de fora da área, que o Ituano, de certa forma, foi se fechando também. O Nestor tá jogando um pouquinho mais adiante, tem mais liberdade. Exatamente. Né? Quando você joga com 2 volantes ali, Luan e Pablo Maia, ou o Gabriel Neves e o Pablo Maia, o Nestor tem mais capacidade para criar e não pensar tanto ali atrás. Exatamente. Que antes ele ficava nessa dualidade, nesse dilema, né? Lateral esquerda, na estreia do Vai Dorival... falar todas as posições, é isso? Porque o Dorival tá... Vocês não querem falei, falar, Análise não, uma análise completa. O Dorival está... Os 11 jogadores? Está tateando o time. Ele botou o garoto Patrick, que o Rogério entendia que estava meio que verde. Estava ele hoje, do 1 ao 11. Rogério sem dizer que o Patrick estava meio verde, embora não seja São Paulino, não palmeirense. Aí tá ali, o muro é perto. Aí o Dorival veio e botou o garoto. Ele viu que o garoto realmente tá meio verde, entendeu? Aí botou o Caio Paulista, que de origem não é um lateral esquerdo. O dinizismo, né? Passou o lateral esquerdo, entre aspas, Caio, para o cenismo, que agora passa para o dorivalismo. Utilizar... Ele não foi tão bem ontem também, não, São Caio. Paulo é um time dorivalente, é isso? Agora sim, o São Paulino está dorivalizado. Né? Assim como os flamenguistas estão são paulizadas, o São Paulino agora está dorivalizado. Então, quer dizer, uma calma. Em poucos dias, o São Paulo completou 3 vitórias seguidas sem tomar gol. Esse é outro ponto. Quando tá sendo Mas o Rafael tá aparecendo, hein, Tá filho? aparecendo, mas quando... Foi bem contra o América, ontem apareceu em alguns Ontem momentos menos, também. mas assim, mas apareceu. como gosta de dizer o Pedro, são 3 clean sheets do São Paulo, seguidos. Calma. Não é você que cunhou a frase dele. Explica pro fã de esporte. Clean sheet, eu vou falar, o Pedro que acompanha muito a Premier League, é quando um time passa um jogo sem tomar gol. São Paulo tá tomando 3 jogos que a defesa ali, mesmo sofrendo ali, tá sustentando. E aí... Passou lá na Copa do Brasil, financeiramente para o clube é importante, para dar uma paz, uma tranquilidade. Né, por aí, né? Para quem está atrasando o direito de imagem, né? A graninha pode ajudar. Então, bom, bora falar agora sobre o São Paulo, que vai ganhar uma graninha. Pouca grana, mas melhor do que nada. É que Brenner, jogador revelado em Cotia e que fez algum sucesso no São Paulo até ser vendido ao UFC Cincinnati, está de saída para a Atalanta, ou melhor, para a Udinese. Desculpa. A Udinese, inclusive, já anunciou a chegada do Brenner, atacante de 23 anos de idade, que em sua passagem pelo futebol americano fez 71 partidas, 27 gols e 7 assistências. O São Paulo tinha direito a 15% da mais-valia, ou seja, tudo que excedesse os 13 milhões de dólares gastos pelo UFC Cincinnati para comprar do São Paulo, o tricolor ficaria com 15% dessa mais-valia. Só que o negócio está sendo fechado por 10 milhões de dólares. O tricolor não terá direito à mais-valia, ficará com 3% do negócio, graças ao mecanismo de solidariedade, que é aquele manual, aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Ou seja, o São Paulo pega 300 mil dólares, ou mais ou menos R$1,5 milhão de reais, não vai mudar o preço do dólar, não vai garantir alívio nas contas do São Paulo, mas é melhor do que nada. Concorda? Bora falar agora Ontem sobre o Corinthians. Teve uma vitória em que o São Paulo foi muito superior, né? Teve um determinado momento do jogo que estava 17 finalizações do São Paulo contra 0 finalizações do Ituano. Ou seja, o Ituano ofereceu muito pouco. Um São Paulo que também precisa de muitos ajustes, é verdade. Ainda é um time que está se formando naquilo que pensa futebol, Dorival Júnior. As peças, as reposições, tudo que o São Paulo teve desfalques de última hora, o Caleri teve dengue, né? Enfim, o São Paulo teve que reagir, situações adversas, e que o São Paulo conseguiu a classificação com a entrada do Wellington Rato no segundo tempo, que fez o gol da vitória. O São Paulo que, logo depois da partida, o ambiente era um ambiente festivo e um ambiente em que a esperança meio que está voltando. O São Paulo consegue ver coisas boas, consegue olhar para frente, olhar para as competições e ver coisas positivas, algo que não acontecia antes. O time não reagia, o time estava cabisbaixo, eram poucos os sorrisos no ambiente, no dia a dia mesmo, que estava um pouco mais carregado. Isso não é porque o Rogério saiu e melhorou, não, é como um todo mesmo, né? Isso é parte dos jogadores, parte de diretoria, de funcionários. É claro que uma mudança na comissão técnica, ela foi uma escolha feita pela direção, e a chegada do Dorival, pelo perfil do Dorival, um perfil assim um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, um cara que chega, que ouve mais do que fala e que quando fala se posiciona pela experiência que tem, pelo tempo que tem de futebol. É um cara que está fazendo muito bem ao ambiente do São Paulo e tem mudado um pouco assim a cabeça, a mentalidade dos jogadores, e os jogadores estão um pouco mais confiantes. Ah, mas poxa, o jogador é mimado, aquela coisa toda. Não, o jogador está sem confiança e agora a confiança vai voltando aos poucos. Depois do jogo contra o Ituano,
Foi um pouco esse o papo ali entre os jogadores, entre diretoria, quem estava ali presente no vestiário, era de retomada de confiança e de acreditar que o São Paulo pode sim beliscar alguma coisa nessa temporada. Acreditar que o São Paulo pode ser forte e fazer frente nessa temporada. Não só entrar nas competições para competir, e sim para brigar para ganhar. É um pouco da mentalidade, é um pouco do que se está discutindo hoje no São Paulo e, sem dúvida nenhuma, uma classificação numa Copa do Brasil, onde você tem uma premiação ajuda demais, uma vitória numa estreia diante de um Morumbi com quase 40 mil pessoas ajuda demais, né, como foi a vitória em cima do América. As próximas competições do São Paulo, você já tem assim um time um pouco mais confiante dentro de campo, alguns jogadores já começam a mostrar o seu futebol, como é o caso do Gabriel Neves, que para mim tem que ser titular. Você tem já um pouco mais de confiança de um próprio Wellington Rato, que tinha perdido uma condição de titular. Rafael se firmando no gol, a zaga com Beraldo muito jovem, mas mostrando muita personalidade junto com o Arboleda. Então assim, é um São Paulo que vai mostrando coisas boas e essa vitória, sem dúvida nenhuma, no vestiário, já mostrava ali para muita gente que é um São Paulo que está adquirindo a confiança por esse conjunto de fatores. Vai começar o vídeo, né? Falando aí que a gente não tem atacante e alguns anos atrás perdemos um atacante muito bom, que foi o Brenner, que foi pro futebol norte-americano. Se destacou por lá e agora está sendo vendido por 10 milhões de dólares para a Udinese. O São Paulo vai ficar aí com um pouco mais de R$1,5 milhão, que é o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o atacante agora vai para o futebol italiano. Muito bom atacante, fez uma dupla de destaque com o Luciano. Faz falta. Aí naquela época do Diniz ali, ele foi muito bem. E aí, assim que saiu, o São Paulo já estava descendo e foi ladeira abaixo de vez. Era falando de São Paulo e do Dorival Júnior. Agora é a preparação para o jogo contra o Curitiba, né? Jogo importantíssimo, confronto direto para quem quer fugir do Z4. Então o São Paulo tem que chegar lá e pontuar. Lembrando que o Fortaleza foi a Curitiba esse fim de semana que passou e venceu por 3-0. Então o São Paulo tem que pensar um pouquinho mais. Mas não está jogando aquele futebol maravilhoso. Mas se continuar eficiente jogando do jeito que tá, eu acho que não tem por que não pensar em pontuar, de preferência com vitória, claro, né? E ainda falando em São Paulo, a questão dos ingressos, R$250, quer dizer, o Curitiba fazendo de tudo para que a torcida do São Paulo não vá, até porque se baixar o valor, com certeza a torcida do São Paulo vai fazer barulho, porque naquela região tem muito torcida do São Paulo. E vamos aguardar aí se o Caleri estará apto. Pelo jeito, difícil. Lembrando que depois do jogo do Curitiba, tem um jogo na terça-feira contra o Tolima. Tolima e São Paulo que dividem a primeira posição do grupo da Sul-Americana. Então assim, e depois no Morumbi já é São Paulo Internacional. É um confronto aí que o São Paulo precisa buscar pontuar, né? Na verdade o São Paulo precisa buscar vencer os grandes, né? Como o Arnaldo falou, desde julho lá do ano passado, que o São Paulo venceu o Palmeiras por 1-0, que o São Paulo não vence equipes que estão à frente, ou as grandes equipes do futebol brasileiro da Série A. Então seria bom o São Paulo vencer para acabar de vez com esse drama, digamos assim. Mas lembrando também que era um São Paulo comandado pelo Rogério Ceni. Agora vamos ver como é que é o São Paulo comandado pelo Dorival, né? O Dorival que já mexeu, não está sendo um futebol maravilhoso, longe disso, mas é o que eu tenho pedido, né? Acho que a maioria dos torcedores do São Paulo tem pedido. É pontuar, é vencer, é ser eficiente, é isso que o São Paulo tem sido. E lembrando que de um jogo para o outro, sem comparar os adversários, houve uma melhora no sistema defensivo. E até ofensivamente, mesmo sem o Caleri, o São Paulo deu diversos chutes fora da área. Eu gosto dessa opção. Eu acho que faz parte do jogo. E a partir de um chute fora da área, o São Paulo conseguiu sair com o gol da vitória contra o Ituano. Então vamos aguardar até o fim da semana para tentar descobrir qual será a escalação do São Paulo. Apesar do Dorival ser um treinador previsível quanto a escalações, ele ainda está testando o grupo. Então, o que eu posso dizer que o Menino não vai gostar é que o Nestor com certeza será titular. E aí o meio campo fica a dúvida. Vai Luan, vai Neves, Pablo Maia possivelmente também deve ir. Aí fica essas duas vagas aí, né? Que a gente vai tentar descobrir até sábado quais serão os jogadores. À esquerda deve ser o Caio Paulista, na direita o Ramos, depois de zaga Beraldo, Arboleda, goleiro Rafael. Então fica a dúvida nas duas posições de meio e no ataque, né? O Luciano que não tá indo bem. Marcos Paulo, que eu vou ver, também não foi tão bem, mas foi bem melhor que o Luciano.
E aí você fica na dúvida se o Caleri volta ou não da dengue. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.